Legal, boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos vocês que estão aí acompanhando mais um webinário da jornada de precificação da Doc Consulting. Meu nome é George, da Doc Consulting, que até a semana passada era Dr. Trade. Acredito que alguns de vocês conseguiram ver o nosso vídeo aí na tela de entrada. Queria agradecer a presença de todos, né? E vou fazer uma rápida rodada de apresentações aí, depois a gente fala um pouquinho sobre o evento de hoje, né? Passar a bola para o Relay aí. Legal, gente. Obrigado aí pela presença. Como a gente já vem comentando aqui nos últimos eventos, que a gente está no meio de uma jornada de pricing, né, que a gente decidiu fazer juntamente com essa mudança de marca que o Jorge comentou. A gente também quer levar uma mensagem de como, né, tocar num ponto importante, que é a precificação, esse tema que hoje é muito um pilar estratégico das empresas, dos negócios, e trazer convidados, né, que hoje atuam no meio da indústria ou do varejo, ou são agentes como nós, né, influenciadores, agentes de serviço que aí circulam no tema. Então, como parte desse trabalho, a gente está aqui no início dessa jornada que vai até o final de maio, e hoje nosso convidado é o Felipe Hatanaka, que ele vai se apresentar daqui a pouco, mas desde já agradecer o Felipe, a participação dele, a presença dele, e espero que tenhamos aqui um grande encontro hoje, muito rico aí, com troca de ideias importantes aí. Legal, legal. Eu que agradeço aí pelo convite, Relay Jorge. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, meu nome é Felipe Hatanaka, eu já trabalho aí com pricing há 6 anos, então comecei na indústria de bens de consumo em alimentos, na Bunge, depois fui para Kimberly-Clark, uma indústria de papel, vende basicamente papel higiênico, fraldas, absorventes, e agora estou na Johnson & Johnson, na divisão de consumo, com um leque amplo aí de categorias. Então, hoje sou responsável pela área de Revenue Management, responsável aí basicamente pelo sortimento, pela precificação e pelo direcionamento dos investimentos promocionais. Legal, legal. Acho que vai ser bem interessante, Felipe, você com o teu conhecimento de Revenue Management, talvez até de falar um pouquinho sobre para quem não souber, aprender um pouquinho sobre o que é esse tal de Revenue Management que está crescendo tanto nas empresas, né? E antes de eu passar a bola para vocês, só contar um pouquinho como é que vai funcionar o dia de hoje. Hoje eu vou ficar um pouquinho mais na retaguarda, vou ficar observando aqui as perguntas que vocês fizerem no chat, né? Para poder deixar fluir a conversa aí entre o Henry e o Felipe, tá? A ideia dessa nossa série de webinários, como o Henry comentou, a nossa ideia é trazer para vocês pessoas, executivos da indústria e do varejo e prestadores de serviço, para falar um pouquinho sobre o que está acontecendo nesse período de crise da pandemia com relação ao comportamento do consumidor e principalmente com relação ao comportamento da dinâmica de preços entre varejo e indústria, entre varejo e shopping. E aí, claro, a gente está observando que muita coisa está mudando e a gente quer entender um pouquinho como é que ficou a precificação, como é que ela está nesse cenário hoje e como é que ela vai ficar depois, né? Quando acabar a pandemia, nós pudermos e a gente voltar para o novo normal. Qual será o novo normal de pricing? Esses são temas que a gente está debatendo. Nós começamos essa série de webinários na semana passada e na quinta-feira e teremos webinários de segunda a quinta, todas as semanas do mês de maio, e já tem uma fila de espera para a gente fazer também em junho alguns eventos. E esses webinários vão acontecer sempre às 19 horas, sempre vocês podem, fazendo o cadastro a primeira vez, vocês estão automaticamente cadastrados para assistir todos, é só ficar de olho no seu e-mail para ver se chegou o link da sala de transmissão, que é essa sala que a gente está aqui agora, legal? Então é isso, sem mais delongas, vou passar a bola aí para o Henry e para o Felipe tocarem uma ideia. De vez em quando eu vou entrar fazendo pequenas interrupções para falar das perguntas que surgirem. E já deixo para vocês o convite de colocar as perguntas que vocês tiverem, conforme elas vão surgindo, podem mandar, e eu vou fazendo o filtro aqui para tentar incluir essas perguntas no fluxo da conversa da maneira mais suave possível. Legal? Perfeito, Jorge. Bom, eu acho que então, abrindo, como você mesmo deu uma ideia aí interessante, o Felipe, ele participa hoje de um grupo, de um núcleo de profissionais, né, que atuam numa área nova, numa área que está em formação, e que muita gente ainda está
entendendo como funciona as empresas, e eu acho que é legal começar por aí, né, Felipe? Falando um pouquinho dessa área de Revenue Management, Revenue Growth Management, enfim, algumas empresas têm nomenclaturas distintas, mas o que sintetiza essa área nova que surge para as indústrias hoje, Felipe, e para os varejistas? Na verdade é uma indústria, uma área relativamente nova, principalmente no setor de bens de consumo. Quando a gente fala de Brasil, acho que tem menos de 10 anos aqui, né? E começou muito com a estratégia de precificação. E basicamente, especificamente na Johnson, a gente atua em 3 pilares. Então, sortimento, investimentos promocionais e a dinâmica de preço. O que isso significa e por que a gente tem esse nome? São basicamente os 3 principais pilares capazes de gerenciar a receita mesmo, do próprio nome, para que a gente traga incremento com melhores estratégias através desses 3 pilares. Então, a gente sabe hoje que precificação aí é um dos principais pilares aí para o P&L de uma companhia, para os resultados financeiros de uma companhia. O sortimento entra com um papel cada vez mais relevante para a gente entendendo de fato, atendendo às expectativas do consumidor, a nossa rentabilidade dentro de cada categoria. E os investimentos promocionais, que é uma dinâmica do varejo, entre bem de consumo e varejo. Para quem é do setor conhece, mas acho que para quem não é também é um pouco confuso. Mas basicamente todas as dinâmicas promocionais que acontecem têm uma parceria entre a indústria e o varejo para que entrem num acordo ali do que melhor funciona. E muitas vezes a gente tem parte desse investimento sai sim da indústria. Então, seja uma rebaixa de preço, então quando vamos no mercado tem um encarte na porta ou uma promoção mesmo no produto, isso é uma parceria entre a indústria e o varejo. Então, a gente precisa entender as melhores dinâmicas para, de fato, a gente não investir aonde não vai trazer retorno. Então, basicamente, essas 3 alavancas são super poderosas dentro de uma indústria de bem de consumo, para que a gente consiga cada vez mais gerenciar a receita, gastar da melhor forma possível e assim atingir tanto a expectativa do consumidor quanto a expectativa financeira da companhia. Acho que a gente entra muito, muito forte aí nesses pilares, tá? Perfeito, Felipe. Bom, então, tocando nesse ponto e abrindo um pouquinho esse tema da conexão da precificação com o faturamento, né, com o volume, e, consequentemente, das escolhas deles, né, também influenciarem os lucros das empresas, como que você acredita, cara, que esse tempo que a gente vive agora, de uma pandemia, né, muito se comenta, a gente não sabe se a gente está no início, no meio, no fim, enfim, e é uma questão de proporções mundiais, né, global. Como que você enxerga essa movimentação desses pilares que você falou com essa situação acontecendo, cara? Que influência que isso tem aí no dia a dia do processo? Basicamente tudo, mas deixa eu ir em partes para você, e aí eu vou trazendo alguns exemplos. Acho que dentro do cenário atual que a gente vive, é importante a gente entender um pouco da dinâmica do mercado do consumo da categoria que a gente atua. Então, abrindo um pouco o leque, aí eu acho que um dos pontos positivos de estar no Brasil numa pandemia como essa, se é que eu posso ousar a dizer isso, mas de fato a gente vive, se a gente separar em fases da pandemia, a gente está um pouco atrás. Então, a gente vê, a gente consegue acompanhar um pouco dos resultados que vem acontecendo em outros países, como a Ásia e a Europa, por exemplo, para entender um pouco das tendências, principalmente de bens de consumo, que já estão aparecendo por lá. Então, acho que é importante a gente entender um pouco dessa dinâmica de consumo para, de fato, entrar nas atividades ou nos to-dos que a gente deveria fazer dentro desses 3 pilares de Revenue Management. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem categorias, sim, que cresceram, tiveram um impacto positivo aí pela pandemia. De maneira geral, a gente vê tudo que é ligado à mercearia, tudo que é ligado ao mercado, então, natural, o que a gente está vivendo hoje. A gente sabe que o volume teve um incremento, muito porque estamos em casa, estamos cozinhando mais em casa, mas tem uma série de outras categorias que sim tem um impacto negativo. Então, é importante entender essa dinâmica para que a gente consiga atuar cada vez melhor. O que acontece? Obviamente, né? Acho que muito básico ali dos conceitos de marketing, o preço é muito definido pela demanda. Então, por isso que é muito importante entender em cada categoria para atuar de uma maneira diferente. Então,
ligando ao seu ponto, dependendo do resultado que essa pandemia teve na categoria da indústria, a gente tem, primeiro, um impacto muito forte no volume de consumo, tanto para cima quanto para baixo. Naturalmente, a gente precisa mexer nas alavancas de preço para atender, de fato, essa curva aí de demanda versus preço, tá? O que acontece com o sortimento é natural também que isso aconteça daqui a algum tempo, isso olhando um pouco também dos dados históricos da crise econômica de 2008, a gente vê que os varejistas, eles naturalmente vão surgir com uma demanda de priorização de portfólio dentro dos seus estabelecimentos. Por uma demanda de fluxo de caixa dentro do seu orçamento e também para focar nos itens que estão mais atendendo às necessidades do consumidor naquele momento. Então, a gente precisa conhecer muito bem o nosso portfólio, a categoria que a gente atua, a rentabilidade que a gente possui, aonde que a gente vai conseguir jogar melhor, dado este cenário. Então, fazer escolhas mais estratégicas, num cenário que é muito complexo, muito rápido. E, de fato, os investimentos promocionais entram ali com papel, às vezes, para ou recuperar um pouco do volume, ou, de fato, conseguir atender um pouco mais da expectativa do consumidor, seja no que a gente fala referente a preço, seja, de fato, para a gente conseguir perder um pouco menos de participação no mercado. Mas ter as escolhas corretas, naturalmente, no momento em que, de maneira geral, o volume do consumo tende a cair por uma questão econômica, é muito importante, porque o budget tende a ser menor na maioria das categorias. Então, essa escolha acaba sendo cada vez mais interessante e importante, né? A gente vai passar nos próximos cenários por uma questão macroeconômica mais difícil. Vamos precisar fazer as escolhas cada vez mais corretas e coerentes. Então, de fato, aí os 3 pilares estão ligando aí de ponta a ponta tudo que a gente vem vivendo agora nesse cenário de pandemia. Perfeito. Bom, nessa linha de raciocínio, cara, tem toda uma arquitetura. Vamos lá, né? É claro que a gente tem aqui um público que acompanha a gente desde a indústria, o pessoal também do varejo e de outros setores também. Tem uma cadeia até chegar o preço na ponta, né? A gente sabe que isso se inicia com os produtores, depois vai processado pela indústria, se cria o produto, tem todos os canais de vendas, distribuidores, atacadistas, varejistas, e depois a gente vai para a ponta, e com essa pandemia também cresceu muito os canais digitais que estão aí, fazem parte do processo mais como nunca antes. Nesse momento, toda essa cadeia, né, como que você está enxergando descontos, atividades promocionais, são uma alternativa ainda no meio dessa pandemia? Não são? É um assunto que não se fala? É proibido falar ou não? Agora é a hora que se falar? É caso a caso? Como que você vê essa situação aí desse ponto de vista, cara? De maneira geral, assim, as atividades promocionais, os descontos, eles existiam, eles existem, eles vão continuar existindo. Como eu falei, acho que a gente só precisa ter, acho que um step ali que a gente vence do passado é o nível de informação que a gente tem. Então, acho que hoje a gente tem muita informação, então isso já ajuda basicamente em tudo aí para a gente conseguir fazer as melhores escolhas. O que a gente precisa entender só é fazer de fato as escolhas corretas. Acho que a promoção, e aí de novo, dentro de cada categoria a gente vai ter uma dinâmica diferente. A gente precisa entender essa dinâmica. Mas ela vai continuar existindo, principalmente nessa indústria de bens de consumo no geral. Ela faz parte do todo, faz parte da negociação, e é muito como você falou, seja desde o produtor, às vezes tem um elo no meio, até chegar ao consumidor, às vezes até mais de um elo, né? Então, tem todas essas dinâmicas aí que fazem parte do dia a dia e que as dinâmicas promocionais precisam existir. Então, acho que, de maneira geral, não vejo isso deixando de existir. Muito do que a gente vê, por exemplo, já em cenários da Ásia e da Europa também, é que mesmo após a reabertura das lojas físicas, o fluxo da loja ainda não está ao mesmo nível, obviamente, pré-Covid. Isso acontece basicamente por uma questão de segurança mesmo do shopper, ele não quer se expor ali a aglomerações, e as dinâmicas promocionais, elas se tornam ainda uma outra alavanca, na verdade é uma alavanca para melhorar o fluxo na loja dos varejistas. Só que o que acontece ela vem mais forte para atrair mais do que era.
Então, obviamente, tudo dependendo de cada categoria, mas ela vai continuar existindo. Acho que o grande ponto aqui é escolher as melhores alavancas, dado o nível de informação que a gente tem hoje. Hoje a gente consegue chegar no nível de detalhe e às vezes ter até informação muito mais rápida do que no passado. Então, dependendo do canal ali, a gente tem um delay de dias de informação, né, até chegar ao que aconteceu. Então, de fato, a gente precisa estar muito atento a o que está acontecendo, o que a gente está fazendo de dinâmica promocional, avaliar os resultados e replicar as melhores ações. Acho que esse lapso temporal tende a ser cada vez menor. E acho que essa dinâmica tende a ser cada vez mais rápida, naturalmente, e até não só por uma questão de pandemia, mas por uma questão de dinâmica do mercado e de preferência do consumidor. A gente precisa nos adaptar cada vez mais rápido a essa realidade. Posso colocar uma pergunta que veio aqui da audiência, Claro. que eu acho que combina um pouco com o tema. Tem uma pergunta aqui do Felipe. Você citou 3 grandes alavancas que estão por trás do conceito de revenue management, né? Você citou a alavanca do sortimento, você citou a alavanca da promoção, você citou a alavanca do investimento promocional e do preço, né? E aqui o Felipe pergunta, qual dessas 3 alavancas hoje, nessa situação de crise, nessa situação de, enfim, nessa situação de quarentena, qual dessas 3 alavancas seria a mais eficiente para ser utilizada pela indústria e pelo varejo para, enfim, para atingir seus objetivos e continuar servindo ao shopper? Tá. Elas são, assim, como eu falei, elas são muito complementares, né? Então, para explicar, não adianta eu ter o sortimento correto, por exemplo, na loja, com preço errado. Não adianta eu ter o sortimento correto com preço que eventualmente é correto, mas que na ocasião não é correta, porque dependia de uma dinâmica promocional para eu atrair um pouco mais de consumo, capturar o shopper que está passando no mercado. Então, elas são extremamente complementares. O que se vê lá fora e o que a gente viu, o que aconteceu na pós-crise econômica de 2008, é sim uma revisão de sortimento muito forte, por uma pressão até dos varejistas, e aí, como eu falei, eles vão precisar atender mais rápido as demandas do consumidor, e naturalmente privilegiar ali tanto o seu fluxo de caixa, para não ter um inventário de produtos que giram menos no ponto de venda. Então, naturalmente, a gente precisa conhecer muito bem o portfólio que a gente está jogando nesse momento. Sim. Acho que isso assim, todos são complementares, mas esse é o pilar número 1. Acho que é a base de tudo para a gente começar a jogar. Então, acho que não tem ali o principal, acho que são todos complementares, mas a base, assim, eu diria que hoje, nessa situação, a gente precisa conhecer 100% do portfólio que a gente joga. Legal. E tem uma outra... Opa, perdão, Jorge. Toca aí. Não, só para pegar nesse ponto. Quando você falou, Felipe, desse momento, do portfólio e tudo, essas pesquisas de preço, né, essa sensibilidade, o termômetro, dado que as pessoas estão em casa, os executivos estão, muitos deles, né, eu sei que no caso da Johnson, vocês estão home-based, né, por um tempo, essas pesquisas, esse calor do campo, das informações de preço, essa tomada de decisão, deu uma arrefecida com esse processo, ou vocês estão recebendo essas informações em tempo real? Como que está funcionando isso, em geral, né, e peculiarmente para vocês? Naturalmente, acho que as fontes de pesquisa que são feitas hoje, coletadas no campo, não estamos recebendo as informações, né, por uma questão de segurança aí dos colaboradores. Então, acho que para quem não é do setor, mas tem muitos funcionários que coletam como estão o ponto de venda, seja preço, posicionamento da gôndola, se existe ou não o produto na loja. Então, esse tipo de informação, loja a loja, a gente não estamos recebendo. Mas é como eu falei, ainda bem que a gente passou um pouco do step de informação e que dependendo do canal a gente tem algum delay de dias. Então, a gente consegue receber informação via sistema, principalmente relacionada a preço, um pouco mais fresca do que está acontecendo no mercado, da mesma maneira. Né? Obviamente, ali, referente à execução, às vezes, na coleta do ponto de venda, vinha uma foto, etc., dava para identificar, de fato, até a loja que estava executando o determinado preço. Então, a gente não consegue, nesse momento, infelizmente, chegar nesse nível de granularidade, mas, de maneira geral, a gente tem as informações ali suficientes para a tomada de decisão no cenário atual. Assim, vejo que esse tema de dados e informação a gente passa, pensando ali na última recessão econômica, acho que nem se compara, falei bastante aqui da recessão econômica,
de 2008 nem se compara com o Covid, com uma situação de saúde, mas é porque é, de fato, ali um efeito um pouco mais recente que a gente teve na relação de consumo e volume. Mas, pensando, a gente não tinha nem... acho que o iPhone foi lançado em 2007. Então, o nível de informação que a gente tem 12 anos depois é totalmente outro, assim. Então, acho que dessa forma, pensando ali na questão de preço, estamos bem cobertos atualmente. Legal. Eu tenho mais algumas perguntas interessantes. Posso fazer agora, Riley? Vamos lá. Você quer enganchar? Então, tem uma sobre sortimento que eu acho que é legal porque né, dá sequência ao tema, né? O Francisco está perguntando aqui o seguinte: se você enxerga que existe uma tendência de redução do portfólio em geral, com novos tamanhos. E, por exemplo, ele dá um exemplo, né? Como aparentemente uma das consequências aí comportamentais da crise é as pessoas fazerem menos visitas ao ponto de venda, será que embalagens família vão ganhar relevância? Porque as pessoas vão comprar menos vezes, então querem embalagens que durem mais? Vocês chegaram a perceber alguma coisa disso nos produtos que vocês têm no seu portfólio ou na sua observação do mercado em geral? Muito do que a gente vê já é que essa dinâmica de tamanhos maiores, ela vem ganhando relevância, mais por uma questão, às vezes, econômica, né? De maneira geral, ali, quanto maior a embalagem, o preço proporcionalmente tende a ser menor. Então, a gente vê essa movimentação, de maneira geral, no mercado já antes pré-Covid, assim, num cenário normal. A gente não tem ainda sensibilidade para dizer se, de fato, isso vai ser uma virada muito rápida agora nesse cenário. O que a gente pode perceber? Acho que é interessante a gente ir capturando cada vez mais informações do que está acontecendo lá fora. Sim, acho que a ligação com a higiene pessoal, a proteção, um pouco dessa neura de limpeza, ela vai continuar acontecendo. O que acontece? Tem alguns produtos que são um pouco mais de uso individual. Por mais que a pessoa esteja numa família e ela, eventualmente, antes comprava tamanhos maiores para compartilhar com outros membros da família, ou eventualmente deixava no trabalho um tamanho maior, deixava ele no armário, etc. O que vai acontecer agora é que ela não vai querer mais dividir o dela. A gente vê algumas categorias indo para esse lado. Então, mais por uma questão de higiene. Acho que esse ponto de higiene ele vem muito forte pós-Covid. Então, acho que é legal observar um pouco das diferenças entre categorias. De maneira geral, eu vejo que o mercado tende a ir para embalagens maiores, já no cenário pré-Covid. Mas pós-Covid, um pouco por essa neura de higiene, pode ser que a gente tenha uma segregação aí de comportamentos por conta desses novos hábitos que tendem a surgir. Entendi. Mais ligados à segurança, à higiene pessoal. Perfeito. E se você me permitir, vou colocar mais uma pergunta aqui do Fábio, que foi uma das primeiras, só para não ficar para trás. E aí depois fica à vontade. O Fábio está colocando o seguinte, e aí é uma afirmação dele, tá? Não sei se você concorda, mas ele está dizendo o seguinte: como que a indústria está enxergando um movimento de aumento de preços pelo varejo, de categorias que estão aumentando a demanda? Se isso impacta, nesse momento, a imagem da marca. Eu estou interpretando que o Fábio está dizendo o seguinte, que o varejo está aumentando o preço de produtos de categorias que estão tendo mais demanda, sem necessariamente isso ser compactuado com a indústria. Não sei se você percebeu isso, o Fábio está afirmando que ele percebeu, e se você percebeu, qual é a sua opinião sobre isso? Sim. Acho que também um dos comportamentos que a gente já consegue também capturar lá de fora é que o consumidor ele não está perdoando quem está se aproveitando muito dessa situação. Naturalmente, quando a gente pensa nos varejistas, eles, de certa forma, prezam um pouco pela competitividade versus os demais varejistas também. Então, é muito difícil hoje, somente um varejista aplicar um aumento de preço muito grande em uma determinada categoria, sem o mercado como um todo ter essa pressão de aumento de preço, tá? Ele não vai querer se posicionar à toa. Então, acho que, assim, não vejo isso acontecendo atualmente ainda, e eu acho muito arriscado por parte do varejista, assim, a gente vê até movimentos ao contrário, por exemplo, anúncios na televisão de grandes redes dizendo que não vão repassar preço nesse momento, porque eles estão também se aproveitando um pouco para fazer o marketing ali para conquistar os consumidores, né?
Isso faz total sentido, entrando aí no momento de compaixão com o momento. Acho que naturalmente aí vamos passar por uma recessão econômica, restrição de orçamento dentro da família, então acho que eles, de certa maneira, eles estão usando isso também para atrair o consumidor para suas redes, e não vejo essa tendência aí de um ou outro aumentar e essa possibilidade, esse risco para a indústria de expor a marca ali, eventualmente, a um preço maior para o consumidor. Mais natural, isso pode acontecer um caso isolado ou outro. Acho que é sempre válido ali estar atento ao mercado. Eu vou dar um exemplo meu rapidinho, que não é categoria nenhuma que você trabalha. Tem um queijo parmesão que eu compro sempre no mercado aqui perto de casa, que eu não vou falar o nome e geralmente ele estava R$ 7,99 100 gramas, e quando estava na promoção ia para R$ 6,99 e eu comprava mais quando estava na promoção. Né? E aí, de repente, entrou o Covid e ele virou R$ 8,00, que é a mesma coisa que R$ 7,99, mas nunca mais baixou. Então, uma das maneiras que provavelmente o varejo está fazendo para conseguir capturar um pouco de rentabilidade sem aumentar preço, é reduzir o nível de atividade promocional. Né? E isso é uma possibilidade. Né? Não necessariamente isso acontece em todas as categorias, não necessariamente isso acontece com a indústria fazendo junto, mas é uma possibilidade de reduzir. Até porque eu vi uma reportagem, inclusive, de um varejista importante do interior de São Paulo, que disse que estava evitando promoções para evitar aglomerações, porque antigamente promoções eram coisas que faziam muita gente ir para a loja por causa da promoção, né? E aí seria um contrassenso fazer promoções. Mas, enfim, isso só para ajudar na resposta ao Fábio, né? De que será que isso está acontecendo mesmo? Será que está aumentando o preço? Ou será que é uma percepção que vem pela redução do nível de atividade promocional, que não necessariamente é algo que denigre a sua imagem, porque você continua fazendo atividade promocional, você só diminuiu o ritmo, né? Sim, e às vezes até priorização de atividades, né? E até entre portfólios. Pode ser que nesse queijo foi priorizado um outro queijo que eventualmente precisa estar com maior inventário em loja, precisa gerar mais, dar mais retorno para a companhia, dar mais retorno para o mercado. Então tem essas dinâmicas aí num outro prisma também, que a gente naturalmente vai passar por esse momento, tá? Legal. Henrileio, a gente não está te ouvindo. Não sei se caiu o som. Acho que agora voltou, né? Voltou, Desculpa. Então, colaborando e trazendo um pouco, enriquecendo um pouquinho esse tema, né? A gente, na semana passada, a gente estava com um grupo aí de fora do Brasil, né? Conversando, fazendo um call como esse aqui, e a gente estava discutindo exatamente esses pontos, né? Eu acho que tem um ponto importante que é assim, né? Independente porque tem que separar, né? Eu acho que a gente, às vezes, em geral, né, pendura muitas deficiências na pandemia, mas que são questões que já estão ali organicamente instaladas. Desconhecimento sobre algumas questões que são importantes ser discutidas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de descontos nos preços, a gente tem uma impressão que tudo que se dá desconto, você tem uma resposta de volume e que essa é a solução do problema para ativar, né? E a gente vê nas nossas pesquisas por aí, e até nessa discussão que a gente estava tendo, que tem muitas categorias de produto que a influência do preço para o consumidor, ela não é tão significativa como outras atividades promocionais, coisa que hoje na sua função, né, como revenue, você enxerga outras. Não é só preço que é a alternativa que se tem, mas muitas vezes por desconhecimento ou por não ter acesso a um nível de informação adequado, os próprios varejistas ou as indústrias acabam tomando decisões de preço, de baixar desconto, como sendo uma válvula de alternativa para alcançar um volume maior. E a gente sabe que para algumas categorias não é essa alternativa melhor, não é o melhor investimento a ser feito, né? E eu acho que especialmente na pandemia, se já é assim no dia a dia, né, pode ser ainda mais sensível essa situação, porque eu acho que do mesmo lado que você tem uma situação que é evitar você dar um desconto ou subir um preço ou movimentar com o risco de pegar uma imagem não tão agradável perante o consumidor, ao mesmo tempo você tem do lado de lá algumas categorias que o consumidor espera mesmo durante a pandemia ter alguma promoção, ter algum incentivo de desconto para consumir, né? E algumas não, e não é pela pandemia, e sim porque já era assim antes. Então, é uma equação difícil de ser resolvida, né, Felipe? Especialmente se você não estava já preparado, né? A indústria, o varejo não estava preparado para isso antes da pandemia, não é? Você não acha também, cara? Não, com certeza, assim. Muito do que eu vejo de fato, o preço, ele é
maneira geral, para a indústria e para os varejistas, é uma válvula também mais rápida de você conseguir executar. É diferente de você construir um valor de marca, um posicionamento. É isso que, de fato, vai agregar valor ali para a percepção de preço, que é o preço que o seu consumidor está disposto a pagar pelo seu produto. De fato, é isso. Então, é óbvio que é complexa essa equação, não é tão simples. Mas no cenário atual, e até complementando do seu ponto ali do momento de pandemia que estamos vivendo, naturalmente, do outro lado da cadeia, tem toda a parte de custos que tende a aumentar, principalmente no cenário brasileiro, em que o câmbio está aumentando absurdamente todos os dias. Então, é natural que existem duas pressões, né? Tanto a de ponta, o consumidor não disposto a pagar mais e não querendo pagar mais e não conseguindo pagar mais, e a cadeia inflacionando todos os custos. É uma equação super sensível e super complicada de gerenciar no dia a dia, não é tão simples, mas de fato o preço tende a ser, de maneira geral, e nem ligando ao cenário atual de Covid, uma válvula de escape rápida de ser acionada. O problema é uma válvula de escape muito cara, que custa muito nos resultados financeiros. É a métrica que mais impacta dentro do resultado financeiro de uma companhia. Então, qualquer movimento errado, tanto para cima quanto para baixo, os impactos podem ser irremediáveis aí no curto, médio prazo. Você precisa recomeçar ali para reconstruir todo o seu baseline, todo o seu posicionamento de novo e recuperar os seus resultados financeiros que você tinha anteriormente. Olha, Então, é interessante. Perdão. Apesar de ser rápido, também o efeito que ele causa internamente, de qualquer medida tomada incorretamente, também é muito rápido e muito doloroso. A gente fez um estudo, até foi eu e o Jorge que fizemos há um tempo atrás, né? Foi com medicamentos. E a gente interpretou 3 anos de comportamento de vendas de um medicamento, né? Com os dados da indústria para os seus varejistas. E a gente via ali ao longo do caminho uma série de descontos que foram dados, lógico, né, no dia a dia ali, e a gente foi acompanhando, né, os patamares de preço, os níveis de descontos e a resposta de volume para entender um pouco as correlações estatísticas, toda essa parafernália de ciência aí que a gente acabou utilizando para poder chegar em algum lugar e determinar. E a gente percebeu, né, que chega um determinado ponto que o desconto, como você falou, ele é pesado, ele abaixa demais o preço, mas a resposta de demanda que vem a partir desse ponto já não é suficiente o montante para se pagar essa conta, né? Porque não volta tanto. Chega um ponto que ninguém vai se abastecer de medicamento, fazer estoque de medicamento, porque está com uma certa promoção. Ele é muito sensível a essa faixa, né? E muitas vezes, eu dei o exemplo do medicamento aqui, mas tem N outras categorias que respondem da mesma forma. Chega um ponto que essa conta ela passa a não fechar. E a verdade também para a banda de cima, né? Chega um ponto também que o preço ele tem um limite que você pode cobrar pelo serviço que você está oferecendo, pelo conjunto da obra, né? Então, interpretar qual que é essa faixa e acompanhar essa resposta do consumo, especialmente nesses momentos, ele é fundamental para ter essa imagem que você falou e percepção de valor, né, Felipe? Totalmente, e acho que talvez esse é um dos maiores desafios hoje, porque para a gente conseguir entender de fato ali o potencial de ganho ou de perda de qualquer movimentação que a gente faça, a gente precisa ter muito, muito claro um baseline, né? Qual seria o meu efeito normal de vendas em volume, quantas unidades seriam vendidas em determinado preço. No cenário normal, sem pandemia, essa equação já é complexa, porque principalmente numa indústria de bem de consumo, você tem vários outros fatores aí que vão influenciar na sua venda. Seja desde concorrência, seja desde execução na loja, então tem vários outros, investimento em mídia, então tem várias coisas que você precisa isolar para chegar nesse efeito. No cenário atual, em que você realmente não consegue prever o quanto seria a sua venda se você tirasse o pé ou se você colocasse um pouco a mais, é de fato um dos maiores desafios. Mas como eu falei, acho que o nível de informação que a gente tem hoje é um pouco mais rápida, né? Então a gente demora aí alguns dias para receber a informação do que está sendo executado no campo. Então acho que é muito claro ter
e os limites que você deve, que você pode chegar de acordo com a rentabilidade do seu negócio, de acordo com seus objetivos de estratégia de marketing. Então, você precisa estabelecer muito bem esses boundaries, esses limites financeiros, estabelecer targets de resultado positivo. Você precisa estabelecer muito bem o que você quer, seja baixando preço, seja subindo preço, seja fazendo uma ativação promocional. Você precisa entender muito bem essa estratégia por trás, para que, de fato, você defina se foi sucesso ou não. Naturalmente, os KPIs financeiros vão ser algo que pesa muito, muito forte dentro de uma indústria, seja de qualquer negócio, né, no final do dia, mas você precisa estabelecer esses KPIs muito claros para você saber se foi um case de sucesso ou não. Acho que o KPI financeiro vai ser obviamente, talvez o mais pesado, dependendo do seu modelo de negócio. Mas tem uma série de outros fatores que você precisa estabelecer antes de sair atirando para todos os lados. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, Felipe. Apesar de você trabalhar na área de revenue management, é bem possível que você tenha uma interação. Você tem uma interação muito forte com a área comercial. E essa pergunta aqui tem a ver com a área comercial. O Silvio está perguntando o seguinte: é muito provável que o varejo esteja sofrendo com aumento de custos operacionais, seja porque reduziu a demanda e os custos fixos são iguais, enfim. E uma das maneiras que o varejo pode estar usando para compensar isso é pedir mais investimento da indústria. E a pergunta do Silvio isso está acontecendo? E se está, como é que vocês encaram esta situação? Acho que de maneira geral, essa dinâmica entre investimentos, indústria, varejo, até de composição de margem, essa equação aí do que é saudável para cada um dos negócios, ela sempre aconteceu. E acho que isso tende a acontecer mais para os dois lados agora também. Acho que uma das barreiras que a gente vem trabalhando e que a gente, como mercado, a gente observa que tem sido case de sucesso é cada vez mais montar trabalhos e juntar os esforços entre a indústria e o varejo. Acho que isso ainda é até um pouco nebuloso quando a gente fala no cenário econômico brasileiro, mas de fato é o futuro, né? Acho que não tem mais essa de um querer passar a perna no outro. O que a gente vê no cenário atual é que a demanda, ou seja, os consumidores, eles não vão suportar, eles não podem mais pagar mais caro. Então, basicamente, para a indústria e para o varejo conseguir ganhar mais margem, o consumidor tem que pagar mais. Ele não vai conseguir pagar mais. O custo da indústria está aumentando e o custo do varejo também. Acho que a gente precisa entender muito bem os limites de cada um, tanto do varejo quanto da indústria, para estabelecer uma relação ali que seja meio a meio para cada um. Meio a meio no sentido de eu vou perder um pedaço e você também. Numa equação atual, não tem muito segredo, não tem como os dois saírem ganhando. Então, acho que a gente só precisa também ter uma relação de confiança, ter uma relação justa com quem a gente negocia, por uma questão de lealdade mesmo. Então, a gente precisa tentar, principalmente com os nossos principais parceiros do seu negócio, que fazem grande parte aí conseguem executar grande parte da sua estratégia, para que você sente com o cara. Acho que vai ser difícil para ele. A gente, como indústria, né, me colocando num papel de indústria, entende, e assim como eles também deveriam entender do nosso lado. Então, acho que é muito difícil os dois conseguirem sair ganhando. Se ele quer mais margem, a indústria também vai querer. Muitas vezes o capital é aberto, a gente tem ali os DREs, os resultados financeiros publicados, né, abertamente ao público. Então, é uma das grandes expectativas. É algo que não vai afetar uma indústria, não vai afetar um varejo, vai afetar todo mundo. Então, acho que essa relação de lealdade hoje, de parceria, vai ser muito positiva para uma relação futura e construindo cada vez mais o valor mútuo aí da negociação para atingir a expectativa do consumidor, tá? Acho que Legal. essa visão que eu vejo. Não vejo muita saída, assim. Matematicamente não tem como. Perfeito. Eu acho que, só para colaborar esse ponto, eu acho que é importante a gente separar o que o Felipe o que se fala do conceito das relações transacionais e das relações de construção de negócio, né, que são diferentes, né? Eu acho que ainda existe muito espaço para empresas que buscam relações transacionais, né? Você
mais volume, mais desconto, menos volume, menos desconto. E isso daí não constrói, como você falou, que é hora de entender quais são os objetivos desses investimentos e o que está se buscando, qual o papel de cada categoria no negócio, né? Eu estava aquecendo a discussão que nós vamos ter quinta-feira aqui com o Olegário, que está até aqui no grupo da gente, e a gente vai falar sobre isso na quinta-feira também, mas eu acho que o papel das categorias é fundamental dentro de um varejo, né? Cada uma tem seu papel. E eu acho que o que se está buscando agora dentro desse ponto de venda, seja ele virtual ou seja ele físico, e quem são as indústrias que vão estar envolvidas nesse processo, junto com os varejistas, acho que é importante essa discussão num nível maior do que simplesmente se baixar preços ou se dar descontos para, né, simplesmente para cobrir custos, questões que são de outra natureza, né? Acho que o papel aqui é defender o business e entender bem essa equação, né, Felipe? Sim. E aí, de maneira geral, assim, de novo, as dicas, assim, sempre atento ao que está acontecendo, para a gente conseguir entender as melhores dinâmicas a serem apostadas naquele momento. Como eu falei, dentro aí do escopo de Revenue Management que eu atuo hoje, a gente atua em cima desses 3 pilares. Acho que naturalmente a gente vê ali como pilar base ali o sortimento, para que a gente consiga de fato atender as expectativas do consumidor. Um dado que eu vi em um artigo recente, não lembro se era da McKinsey, depois eu posso até compartilhar com vocês aí, não sei se vocês compartilham com todos os espectadores, mas sim, existe uma mudança de consumo entre marcas, que já é observada fora do Brasil. Então, a gente vê uma tendência muito forte de shift entre marcas, tanto marcas mais baratas, quanto marcas próprias dos varejistas. Isso é uma tendência que pode acontecer, mas metade desses consumidores que trocam que migram de marca é porque não encontrou o produto que estava procurando na loja. Então, natural ali que é essencial nesse momento que tenha as escolhas certas para atender as expectativas dos consumidores. Então, por isso que é importante ir observando de fato ali as movimentações de comportamento do consumidor muito rápido, tá? Porque não tem de fato como chegar prever agora o que vai acontecer daqui 2, 3 meses. Então, todo mês, no mínimo, você deveria ter um refresh do que está acontecendo tanto lá fora, que acho que a gente dá para capturar bastante tendência. É óbvio, o perfil de consumo, o hábito de consumo e os consumidores em si, o poder econômico lá fora é outro do Brasil, a gente tem outra realidade. Por exemplo, na China, a gente vê que produtos de beleza cresceram a demanda nesse momento, porque eles são muito fissurados nesses aspectos, são produtos, cremes faciais, etc. Por mais que eles estão em casa. Então, naturalmente que é outra realidade, né? Então, precisa ir acompanhando muito bem, semana a semana, mês a mês, o que está acontecendo, apostar nas alavancas corretas. Muito do que a gente se vê sim, sortimento vai vir uma onda muito forte por uma pressão do varejo, e naturalmente a indústria precisa conhecer muito bem as suas apostas, aonde está jogando, para também atender a expectativa do consumidor, você não correr esse risco do consumidor trocar sua marca. Porque uma vez que troca, às vezes para uma marca eventualmente mais barata e atende, natural que num cenário econômico ele tende a ficar por um tempo na marca mais barata. Né? É óbvio, a maioria das vezes quando ele tem um preço mais caro, tem um valor agregado maior, tem sim vários atributos superiores, mas no cenário econômico isso se torna um pouco menos essencial, né? Então é por isso que é importante sempre apostar nas alavancas corretas e observar sempre os movimentos do consumidor. Acho que o Brasil é muito peculiar nisso, dá para pegar alguns insights do que acontece lá fora, mas acho que a gente sabe, é um país totalmente dinâmico, muito amplo. A gente sabe que o Nordeste é muito diferente do Sul, que é diferente do Norte, que é diferente do Sudeste. A gente tem uma complexidade aí adicional de geografia, comportamentos do consumidor totalmente diferentes. Beleza. Querem que eu pegue uma pergunta aqui da audiência? Sim, mas eu tô louco para fazer uma pergunta aqui, pode ser, Jorge, antes de você pegar mais uma ali? Claro. Ô, Felipe, tem um conceito que é super complexo, parece simples o que eu vou falar, mas não é não, né? E vou tentar traduzir aqui, que é o tal do ROI, né?
O que é o ROI? É uma palavra inglesa, americana, inglesa, enfim, de origem inglesa, que é Return on Investment, né? Ou algumas indústrias usam o ROPS, que é Return on Promotional Spending, né? Enfim, no final do dia é retorno sobre o seu investimento, né? O ROI. E quando você está falando de, por exemplo, investimento em preço, quando você está falando de dar um desconto, aquele dinheiro que está ali é um pote de investimento que a empresa poderia estar escolhendo colocar na mídia, colocar em serviço, colocar em outras alternativas que ela tem no ambiente de negócio, mas ela escolheu colocar numa rebaixa de um determinado preço de um produto. E depois, o natural, como todo bom investidor, seria a empresa avaliar se ao longo do tempo aquele investimento retornou ou não retornou. E aí as taxas de ROI, que é uma confusão que se dá, é o ROI negativo, né? É uma conta equivocada, né? Porque o ROI, ele deveria sempre ser a partir de 1, porque se voltou menos do que você colocou, né, você não deveria ter feito aquela ação, porque ninguém faz um desconto para vender menos, né? Deveria ser alguma coisa superior. Então é sempre de 1, alguma coisa, né? Uma conta que se divide o investimento pelo que você voltou e se faz essa conta aí. Bom, complexidades à parte, no geral, como que você vê as empresas avaliando o ROI das ações promocionais hoje na sua área, né? Com profissionais de cadeiras similares a você? As empresas, no geral, estão num alto nível, num médio, num baixo, não sabem nem o que é isso. Como que você vê essa situação, Felipe? Acho que pensando num cenário normal, tá? Sem isolando ali o efeito que estamos vivendo, de fato é muito complexo hoje essa matemática, porque basicamente a gente, como falei acho que no começo, tudo depende, esse retorno do investimento, ele depende da ciência de você saber o quanto você venderia se você não tivesse colocado nada naquele momento. E você ter uma cópia do passado que você possa usar como referência para que você calcule esse retorno, para que você use esse período como referência como base, é muito complexo, porque hoje existe uma série de iniciativas que a indústria, o varejo, a dinâmica de bem de consumo acontece no mesmo momento. Então, digamos que eu faça um investimento em preço, seja, vou rebaixar o preço de um determinado produto. Naquele mesmo momento tem mídia na TV. Naquele mesmo momento, pode ser que o concorrente teve um problema na fábrica deles e, naturalmente, o produto não chegou na loja, só tinha o nosso. Então, naturalmente, eu vou conseguir vender mais também. Então, tem uma série de outros fatores que precisariam ser isolados para que eu chegasse num baseline puro, isolando exatamente o tipo de investimento que foi feito. Então, já num período normal, isso é super complexo de ser gerido. Muito do que eu vejo hoje além dessa complexidade, existe todo uma cultura dentro das companhias que precisa ser muito trabalhada ainda nesse aspecto. Sim, é um conceito complicado, é um conceito financeiro que não é tão simples. Existem até outras premissas financeiras dentro da companhia, ou seja, até a rentabilidade do seu portfólio vai influenciar no retorno que você vai ter sobre o investimento, né? Naturalmente, se você ganha mais no produto, você consegue investir mais e crescer menos para gerar ali o break-even, para você ter o 1 a 1. Então, existem um pouco desses conceitos que são complexos e até a mecânica com que é negociada no varejista, com o varejista hoje. Seja porque às vezes é uma loja, seja porque às vezes é um período determinado de dias, seja porque às vezes é uma série de produtos, seja porque às vezes a dinâmica negociada não é nem para fazer ação no ponto de venda, às vezes é de fato para fazer uma negociação de compra e inventário do varejista. Então, tem uma série de outros fatores também por trás da mecânica como é negociada, que a gente ainda precisa melhorar todo este processo de maneira geral. Acho que isso eu vejo muito a indústria ainda nesse nível. Mas eu vejo que sim, de novo, acho que o nível de informação que a gente tem hoje é totalmente viável e factível para que a gente melhore cada vez mais essas metodologias. A gente já consegue, sim, tirar bons aprendizados de maneira geral, olhando para esse nível de investimento que foi feito, que deveria ser repriorizado,
o que foi feito e deu errado. E acho que faz parte errar também para aprender o que deveria ser feito ou não. Acho que, de novo, voltando para o cenário que não é Covid, o mercado é muito dinâmico. Então, o que funcionava há 3 meses atrás pode ser que não funcione mais hoje. E o que não funcionava há 3 meses pode funcionar hoje. Num cenário atual, isso vai ser cada vez mais rápido. Então, de fato, as repriorizações, os redirecionamentos vão precisar ser mais rápidos. Esse é o problema. Então, por isso que eu volto a frisar. Acho que não adianta, obviamente, o target financeiro precisa ser uma métrica, porque não tem como avaliar se foi positivo ou não, mas vai ser muito difícil estabelecer esse baseline nesse momento. Né? Não tem como a gente saber, porque a gente não tem uma cópia desse momento do passado para saber o quanto se venderia se eu não colocasse nada de investimento. Então, naturalmente, a gente vai precisar estabelecer, além dos targets financeiros, algumas outras métricas para definir se o case ou o tipo de investimento foi bem sucedido ou não. Tá? Então, acho que aí que vai estar um pouco do mecanismo aí que a gente vai vivenciar nos próximos meses. Precisa ser mais rápido. Legal. E precisa ter muito claro esses KPIs que você vai estabelecer para, no tracking, no pós, entender se a ação foi bem sucedida ou não. Legal. Tem umas perguntas aqui que tocam nesse tema. Posso fazer agora, Henrique, para aproveitar? Claro. Não estou te cortando aí? Então, tem algumas perguntas interessantes. O Fábio está perguntando o seguinte, se o ganho de share deve ser considerado também como além do ROI. Então, eu estou entendendo que a pergunta dele é, legal, você fez a cálculo do ROI, de R$1 que você investiu, você não conseguiu trazer R$1 de volta, mas você ganhou share. E aí, está valendo? Né? Acho que essa é a pergunta dele. E já para enganchar uma outra, tem o Francisco que fez uma pergunta complexa aqui. Ele perguntou o seguinte, e tem a ver com share. A curto e médio prazo, do ponto de vista da área de revenue, o que é mais importante? Qual a principal preocupação? É market share ou é posicionamento de marca? E aqui eu estou entendendo que a pergunta dele é porque, às vezes, você tem que reduzir o preço para ganhar market share, e a tua marca perde aquele posicionamento premium, aquele posicionamento de... Então, são duas perguntas que são diferentes, mas as duas conectam pelo market share. Queria ver a tua opinião sobre isso. Como é que o revenue e o market share se entrelaçam aí? Não, muito boas perguntas. E, de fato, é um ponto que a gente discute muito no dia a dia. O que acontece, o que eu vejo é assim, primeiro você precisa entender a estratégia da sua marca, aonde você quer chegar, de novo, e quais são os seus limites financeiros para você conseguir atingir esse objetivo. Uma coisa eventualmente o ROI vai acontecer, e muitas vezes acontece, né, de ser negativo. Então, por isso que eu volto a frisar, é importante existir outras métricas, além do retorno financeiro, que você acompanhe e eventualmente até coloque no scorecard para dar um peso para cada uma e de fato definir o que foi melhor ou não. Eventualmente muitas empresas seguiam simplesmente pelo ROI, pelo retorno que isso está dando. Então, mas é natural que dependendo da sua estratégia, dependendo do seu momento atual, dependendo dos seus limites financeiros, você consiga ir um pouco além. E acho que isso pode fazer sentido dependendo do momento de companhia, do momento da sua empresa. O que eu vejo, assim, tudo bem, eu vou brigar ali entre o market share e o retorno sobre o meu investimento. Mesmo que for um objetivo de ganhar market share, você pode ganhar vou dar um exemplo numérico aqui fictício, mas você pode ganhar 10 pontos de market share gastando R$100 mil, você pode ganhar 10 pontos de market share gastando R$200 mil. Qual que é melhor? Então, não necessariamente os R$100 mil trouxe um retorno positivo, mas é como otimizar o orçamento financeiro que você tem nas mãos. É como fazer mais, é como potencializar. Não necessariamente sempre você vai conseguir ter o retorno financeiro positivo e travar ali especificamente sobre este resultado. Então, acho que é legal essa dinâmica porque você consegue realmente otimizar o que você tem nas mãos. Então, acho que, de maneira geral, é muito a visão que eu tenho sobre esse tema. Legal. E acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui sobre o tema. Se não, você pode ir tocando aí, Henrique, fica à vontade. Estou interrompendo vocês aqui. Nós já estamos caminhando, né? Já batemos aqui
quase 1 hora de live, daqui a pouquinho a gente vai estar indo para o final. 1 milhão de espectadores, é isso, né, Relay? Vai um pouquinho mais. E a gente precisaria também abordar, Felipe, qual que é o seu olhar sobre, enfim, o futuro, né? Se é que pode se dizer isso, né? O que é o futuro? Porque o futuro, para muita gente, é daqui a pouquinho, né? Amanhã já é o futuro de hoje, né? Mas o que a gente fala de futuro é pós-Covid, ou seja, esse comportamento que ele vai ser diferente no futuro, né? Como que você, enfim, pelas pesquisas que você faz, pelos seus indicadores, enfim, como que você acha que vai ser a mudança na dinâmica dos negócios pós-Covid, né? Quais são os grandes traços que te chamam a atenção, cara? Legal. Acho que é ainda uma certa incógnita ali para todo mundo, né? E a gente também vê uma série de artigos trazendo esses tipos de informações. Mas, assim, muito na indústria de bens de consumo, uma coisa muito forte que a gente pode perceber é um shift muito claro de canais. Isso tende a acontecer, e aí acho que os canais digitais e o e-commerce, eles ganharam uma relevância globalmente muito forte, muito rápido, naturalmente, né? Não tem como sair de casa, então a gente prefere, por segurança também, optar pelos canais digitais. Acho que ele veio para ficar. E também pensando um pouco no aspecto de usabilidade do usuário, ali, de navegação, a gente sabe que os canais digitais, o e-commerce, eles não eram uma preferência para determinadas pessoas que possuem acima de determinada faixa etária. E nesse cenário, eles foram forçados a se cadastrar ali eventualmente um aplicativo de entregas. Então, eles venceram essa barreira, eles vão experimentar, eles vão gostar da comodidade. Acho que mesmo pós, como eu falei, as pessoas não vão querer se aglomerar em lojas, não vão querer ter esse contato físico e correr o risco. Então, acho que essa tendência de shift de canais veio para ficar. Tá? Eu acho que, de maneira geral, olhando um pouco natural, que a gente venha com aspectos econômicos um pouco difíceis pós-Covid, e olhando de novo um pouco para o momento mais recente que tivemos de recessão econômica, tivemos, sim, que a gente chama de trade down, né, das marcas. Então, consumidores gastando menos, o que a gente, acho que também nos artigos da McKinsey, dentro do cenário econômico de 2008, as compras passaram a ser mais promocionadas, então os consumidores compraram mais sob promoção. Acho que isso é uma tendência também que a gente pode observar para os próximos meses. Acho que a gente precisa estar preparado para isso, se acontecer. E, de certa forma, os consumidores estão pessimistas pós-Covid. Também, num survey aí que a McKinsey conduz, acho que 2/3 dos consumidores acreditam que eles vão ser impactados ali por pelo menos 1 ano pós-Covid. Então, de maneira geral, acho que a confiança do consumidor está muito baixa nesse momento. Então, é natural ali que o orçamento financeiro acaba sendo um pouco mais restrito, que a indústria de bens de consumo, o varejo, acabe sofrendo uma pressão ali pelo volume que vai sendo naturalmente vendido dentro das categorias. E vem aí uma onda muito forte de higiene, né, de proteção pessoal. Então, isso também é outra coisa que a gente precisa estar preparado. Acho que eu nunca lavei tantas vezes a minha mão por dia, né? E às vezes eu tô até em casa, nem saí, eu fico passando álcool gel. Acho que meio que virou mania. Então, de certa forma, acho que isso vem muito forte nesse cenário. Então, e naturalmente pelo cenário econômico, de novo, acho que é menos gasto fora de casa, as pessoas estão cozinhando mais em casa, gostaram dessa forma, né? Desse modelo, digamos assim, né? Naturalmente que agora é um cenário difícil e que não está fácil para ninguém. Mas Sim. acho que eu mesmo nunca cozinhei tanto em casa, então a gente acaba aprendendo novos dotes, aprendendo novas funcionalidades, e então acho que vem natural aí menos gasto fora de casa, e também tudo que seja acessório aí de faça você mesmo, né? Tudo que você puder fazer por conta própria,
naturalmente pode ter um aumento aí de demanda nos próximos períodos, mas por uma questão de, putz, salão de beleza tá fechado. Eu mesmo cortei meu cabelo esses dias, então, e aí eu nem sabia que eu sabia cortar cabelo, na verdade eu vi no YouTube, então, natural que agora eu vou menos no salão. Então, Sim. acho que a maneira de consumir vai mudar totalmente. Então, acho que é legal a gente observando esses aspectos e capturando cada vez mais rápido esse tipo de insight, que vai ser muito rico para a indústria, para o varejo, etc., para, de novo, escolher as melhores alavancas dentro do seu orçamento, dentro do que existe de possibilidades. Acho que esse dinamismo vai chegar muito rápido. Ô, Jorge, o seu áudio tá fora aí. Gente, caiu meu áudio aqui. Tem uma série de perguntas muito interessantes aqui. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas eu queria desde já agradecer a Mercedes, que fez alguns comentários bem interessantes, tanto sobre comportamento e hábitos de consumo, quanto também um questionamento sobre a capacidade dos distribuidores de fornecer o portfólio correto para o pequeno varejo, né? Algumas colocações do Fábio e também do Cássio. O Cássio, pelo que eu vi aqui, trabalha em Revenue Management do setor de hotelaria. Eu respondi para ele algumas perguntas aqui para não interromper vocês. Então, queria agradecer a todo mundo que está colocando perguntas. Como sempre, a gente promete que vai responder individualmente aquelas que acabaram não sendo respondidas aqui, tá? A gente está se estruturando para fazer isso com 100% das perguntas que foram enviadas e que não puderam ser respondidas durante a live. Né? Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, querem que eu passe por mais alguma pergunta, fique à vontade aí para caminhar para o encerramento, porque a gente já está 1h01 e já está vendo que tem umas pessoas que estão avisando que estão saindo porque tem compromisso aqui. Perfeito. Não, é legal. Eu acho que o grande objetivo de hoje, né, fazendo um resumo do que a gente falou, é uma mistura porque essa área do Felipe e do Cássio, né, é uma área nova no mercado, né, as áreas clássicas, né, vendas, marketing, foram ganhando dimensões, né, como a área de trade que surgiu, como a área de gerenciamento de categorias, né, hoje a área de revenue management é uma área nova, que surgiu, inclusive, aí, como falou ontem o Kleber, né, estava comentando na live de ontem, do setor de hotelaria mesmo, né, setor de aviação, e que hoje chega para ficar nas indústrias. Então, hoje foi um resumo, um misto, um pouco de explicar um pouco desse novo movimento, desse conceito, dessa área, e trazer um pouco do momento da pandemia também nesse contexto bem diferente dos negócios, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer, Felipe, a tua participação, a participação das pessoas que hoje estiveram com a gente aí, que perguntaram, que, enfim, interagiram. Lembrando novamente que essa semana ainda teremos 2, né? Amanhã e quinta-feira, mais duas lives aí na nossa jornada de precificação estratégica. Mas queria fechar, então, com uma pergunta para você, Felipe, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, né, para as indústrias, para os varejos, de tudo que você está observando aí do conhecimento entre gerenciamento de mix, entre precificação, ofertas, promoções, toda essa dinâmica que está acontecendo. E neste momento, qual é a sua mensagem do ponto de vista para as empresas elevarem o seu nível de conhecimento disso? Você acha que é melhor? Espera tudo isso passar, né? Lá na frente, quando acomodar, eu invisto nisso? Ou começo já, ou começo ontem, esse movimento de mergulhar nesse nível de entendimento para aperfeiçoar os resultados dos negócios, cara? Legal. Acho que esperar não tem como, né? Se a gente sentar em cima do problema, alguém não vai sentar. Então, acho que essa não é uma opção de fato. Acho que um dos grandes papéis aí da área e que a gente precisa desenvolver muito bem dentro da companhia é de fato conseguir ligar cada vez melhor todos os objetivos ali, seja os objetivos de marca, seja os objetivos financeiros, os objetivos de vendas. Então, você precisa entender muito bem ali como você consegue equilibrar tudo isso da melhor maneira possível. É uma equação muito complexa. Acho que, de maneira geral, aí um conselho que eu dou é, naturalmente, tente colocar tudo
bota numa planilha de Excel, faz um scorecard mesmo de todos os KPIs, né, dentro de todos os seus aí parceiros de trabalho. O que é o objetivo de cada um? Acho que os objetivos precisariam estar alinhados, mas é natural que, com o decorrer do momento, alguma coisa ou outra acaba sendo desalinhada. Então, até para tomada de decisão, quando você tem todos numa mesma página, você consegue tomar uma decisão embasada em alguns fatores e que, naturalmente, não vai dar para agradar todo mundo. Acho que isso é um fato, não tem como você... acho que uma das perguntas foi, puta, como que eu ganho market share e privilegio o ROI? Assim, dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Obviamente é mais difícil. Naturalmente, algumas vezes não vai dar. Então, você precisa colocar tudo na mesma página e alinhar todo mundo. E não vai dar para agradar todo mundo mesmo. Mas acho que, como companhia, como indústria, como seja você dono da sua indústria, seja você trabalhador de uma empresa, você precisa ter um alinhamento entre todos. Senão, a gente acaba priorizando uma hora uma coisa, uma hora outra coisa. Então, acho que não é consistente também. Acho que a gente precisa trabalhar numa consistência para atingir um resultado comum lá na frente do objetivo estratégico de cada empresa. Então, acho que esse é o conselho que eu dou. Observe muito bem as tendências, o que está acontecendo dentro da sua categoria. Como eu falei, o nível de informação hoje é outro, a gente tem informação rápida, a gente pode tomar decisões cada vez mais rápidas, mas elas precisam estar embasadas. É importante que todos estejam na mesma página. Então, por isso que eu falo, às vezes é mais fácil colocar ali um exemplo mesmo, mas faz um scorecard no Excel, coloca todos os KPIs que você quer olhar e mede os resultados. Acho que é esse o grande conselho aí que eu dou para todo mundo. Legal, Felipe. Obrigado aí pela sua contribuição, pela participação, né? Eu sei que as agendas nossas todas estão, embora todos estamos home, a maioria de nós que temos essa possibilidade, estamos aí em casa, né? Mas dado esse nosso dia a dia, as agendas estão mais complexas, porque a gente tem essas plataformas digitais, então a gente sabe que não é fácil. Então agradecer o tempo aí, a sua colaboração, tenho certeza que contribuiu aí para muita gente aí que tenha curiosidade. E caso vocês tenham curiosidade de explorar um pouco mais essa área, de ter dúvidas que a gente não conseguiu responder, fiquem à vontade aí para passar para a gente nas redes sociais, por e-mail, por mensagem, do jeito que vocês quiserem, que a gente de alguma forma vai aqui se conectar com o Felipe para responder para vocês isso daí. Legal, gente, eu que agradeço, viu? É isso aí. Pelo convite. Obrigado, pessoal. E só lembrando, quem já se inscreveu para este evento está automaticamente inscrito para os eventos seguintes. Eu só peço para vocês olharem, vocês devem receber pelo menos 2 e-mails por dia com a programação e com os links para poder fazer o acesso à sala. Algumas vezes o e-mail acaba caindo na caixa de spam, ou acaba caindo, enfim, fica lá para trás do dia, porque né, você recebe tanto e-mail. Então, só dá uma procuradinha ali, que vai estar ali, beleza? Então é isso, pessoal, obrigado. Obrigado a todos que participaram, e conforme eu já tinha falado, quem ficou com alguma pergunta sem ser respondida, em breve a gente vai trazer uma estrutura para poder responder essas perguntas todas, né? Obrigado, Felipe, pela participação, e, enfim, da minha parte é isso. Henrique, a bola está contigo hoje para fechar, hein? Você que está como líder aí. Legal, pessoal. Bom, então, um bom jantar para todos aí, um bom descanso, fiquem com saúde, e amanhã a gente vai estar de volta. Amanhã com quem, Jorge? Amanhã com a Dilane Galvão, é uma executiva que tem mais de 20 anos de experiência no varejo, já foi diretora comercial no Walmart, já foi diretora comercial no Pão de Açúcar, já foi diretora comercial no Roldão, e ela vai falar um pouquinho sobre pricing, sobre a ótica do varejo, e como que ela está enxergando, sobre a visão dela, né, os movimentos que estão acontecendo aí para o varejista nessa pandemia. Muito bem, então aguardamos vocês amanhã, e mais uma vez, obrigado, Felipe, boa noite a todo mundo aí, bom descanso, e até amanhã. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.